CTBEL proíbe o uso de estacionamentos e veículos nas principais vias de Belém. Avanço da tecnologia possibilita o uso do celular para atividades. Vendas nos shopping centers cresceram em 2011. Comunidades próximas a rios e garapés devem permanecer em alerta neste período de chuvas. Livros didáticos e paradidáticos mostram diversas realidades da Amazônia. Tratamento preventivo é o melhor caminho para cuidar da osteoporose. E o bate-papo musical com a cantora Joelma Cláudia. O Nazaré Notícias desta sexta-feira já está no ar. Esta semana, os motoristas que circulam em Belém perceberam que agora é proibido estacionar em algumas vias da capital. A medida da Companhia de Transportes pretende desafogar o trânsito no centro da cidade. Desde o início desta semana, a Companhia de Transportes do município de Belém proibiu o estacionamento de veículos em determinados lados de algumas vias da capital paraense, como as avenidas Alcindo Cacela, Magalhães Barata e a Rua 9 de Janeiro. Nós fizemos um estudo, uma contagem veicular, e a gente chegou à conclusão que essas vias, as transversais, a 9 de Janeiro, Alcindo Cacela, 14 de Março, Generalíssimo, são vias que estão saturadas. As faixas de rolamento não é o suficiente para atender a demanda. Então, passava o dia inteiro congestionado, principalmente a 9 de Janeiro e a Alcindo Cacela. Com a retirada do estacionamento de um dos lados, a gente ganhou mais uma faixa de rolamento e, a princípio, resolveu-se o problema de lentidão naquela via. Então, está fluindo bem o trânsito naquele local, que é o objetivo maior. Essas mudanças também devem se estender para outras vias onde o fluxo de veículos é grande. A Generalíssimo deve ser a próxima via, a gente deve fazer também a 14 de março. E à medida que a demanda vai aumentando para aquela via, ela não suporta mais estacionamento de um lado, vai ser retirado. Quando ela não suportar do outro, vai ser tirado dos dois lados. A exemplo, a governador Zé Malcher. Nós não temos estacionamento de nenhum dos lados. Nossa equipe foi até a Avenida Alcindo Cacela, onde já existe uma placa informativa sobre a proibição. Para este motorista, a iniciativa viabiliza o trânsito. Na minha opinião, foi em partes bom, porque liberou as vias de acesso. Agora, os motoristas precisam estar atentos a esta placa. O veículo que for flagrado, estacionado do lado da via onde é proibido, será autuado ou, se o agente de trânsito tiver condições, será guinchado até o pátio da Companhia de Transportes do município de Belém. Ainda assim, algumas pessoas não atentam para a placa, como esta motorista, que teve a sorte de ser avisada sobre a proibição assim que saiu do carro. Quem mora nessas vias, embora ache a ideia boa, reclama um pouco da decisão. Eu concordo em parte, a gente tem que se adequar, mas eu acho que eles deveriam proporcionar local para nós estacionarmos, né? No momento que eu tenho a minha casa e eu não poder estacionar na frente da minha casa e não ter aonde estacionar, fica complicado. Para a CTBEL, a proibição não precisa afetar tanto os moradores, já que o estacionamento só será proibido das 6 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com a CTBEL, dependendo do local onde o condutor estacionar o veículo, a multa varia de leve até gravíssima, com valores entre R$ 50 e R$ 200. Em todo o Brasil foi lançada a campanha Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. A mobilização quer disciplinar condutores de motocicletas que continuam se envolvendo em acidentes de trânsito por causa da imprudência e do despreparo. A frota de motocicletas não para de crescer no país, principalmente em municípios pequenos. Em algumas cidades, a quantidade de motos chega a representar 80% da frota total. O mapa da violência no trânsito mostra que entre 1998 e 2008, a frota cresceu 369% e o número de acidentes fatais envolvendo motociclistas subiu 506%. Com o avanço da tecnologia, já é possível utilizar o celular para vários fins. Em São Paulo, por exemplo, é possível até pagar o estacionamento com o aparelho. A praticidade é grande, mas o número de adeptos ainda é pequeno. As mídias digitais já estão integradas ao cotidiano da agência de publicidade. É uma tendência irreversível, ganha-se tempo e qualidade com elas. Daqui uns 2, 3 anos as pessoas vão estar com ou um tablet na mão ou com um celular em uso. Já no mês de dezembro de 2011, os celulares foram os responsáveis por mais de 6 milhões de acessos. Sérgio possui 3 deles, um é pessoal.
e os outros 2 são para o trabalho. Nós trabalhamos com recrutamento e seleção de pessoal. E hoje, na maioria dos currículos, a pessoa para ser encontrada rapidamente, ela coloca o celular dela. Então, o celular é uma ferramenta muito importante hoje para nós. No Vale do Paraíba, a média de celulares é de quase 150 mil linhas de telefonia para cada 100 mil habitantes. São José dos Campos faz parte de uma região que possui o terceiro maior número de usuários de celulares. No entanto, a maioria da população ainda não utiliza o celular para coisas bem simples, como, por exemplo, pagar o estacionamento do próprio veículo. Um recurso que certamente facilitaria a vida da maioria da população. Tempo é dinheiro. E quanto mais moedas para colocar no parquímetro, mais tempo se perde. E dinheiro também. Dá trabalho e eu perdi o tempo aqui, estou atrasando a fila aqui pro pessoal aqui. Nem todo mundo imagina que seja possível economizar esse tempo com o recurso do celular. O motorista deste carro não tinha o ticket e já estava estacionado há mais de 15 minutos. Só não foi multado por tolerância do guarda municipal. Minutos depois ele apareceu. Havia ido trocar moedas para pôr no parquímetro. Se tivesse o recurso do celular... Com certeza, seria mais fácil chegar. Adriana é uma das 1000 pessoas da cidade que não passa por isso. Ele manda um SMS e recebe a informação se a placa está cadastrada ou não. Então é super seguro. Mas ainda é pouco. São José dos Campos possui mais de 600 mil habitantes. O secretário de Transportes acredita que esse número irá crescer. Estamos ainda fazendo a parte de divulgação do sistema, então a gente acredita sim que rapidamente nos próximos meses a gente consiga atingir um número maior. Seria o ideal. Numa cidade com cerca de 346 mil veículos, o uso desse recurso ajuda a aumentar a rotatividade no trânsito. Pelo sistema hoje de telefone ou pelo sistema de tablets, ele consegue pagar exatamente o tempo que ele utiliza. Então ele paga exatamente aquele tempo. Para quem não deseja perder tempo, nem moedas, o melhor é aderir de vez ao celular ou sofrer sem ele. Eu acho que eu vou precisar mais, ter que achar mais moeda. E o acesso à internet banda larga teve de se igualar ao número de celulares em 2015. A previsão é de 750 milhões de aparelhos estejam conectados. Segundo a Organização Mundial de Telecomunicações, o número de assinaturas em dispositivos móveis aumentou 127% ao ano na América Latina. Se a expansão continuar no mesmo ritmo, em 2015 haverá na América Latina 750 milhões de acessos à internet móvel, igualando-se possivelmente com o número de celulares, que atualmente são de 630 milhões de aparelhos. Em vários lugares, o número de aparelhos celulares supera o número de habitantes. A previsão é que o serviço de voz seja menos importante futuramente devido ao grande aumento no fluxo de dados, graças ao grande acesso à internet. A apreensão de veículos em operações de combate ao contrabando cresceu, se tornando o principal produto retido pela Receita Federal em 2011. O valor das mercadorias apreendidas cresceu 16% e alcançou o valor recorde de 1 bilhão e 48 milhões de reais. Desse total, 120 milhões se referem a veículos. Também foram apreendidos mais cigarros em 2011. Já a apreensão de eletroeletrônicos caiu 10%. A Associação Brasileira de Shopping Centers prevê a alta de 12% nas vendas com o lançamento de novos empreendimentos em todo o Brasil. Isso deverá gerar cerca de 115 mil novos empregos e o lucro de milhões de reais em produtos oferecidos. Vamos ver como está esse quadro em Belém. De acordo com dados divulgados no mês passado pela Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRAS, as vendas dentro dos referidos lugares em todo o Brasil cresceram 18,6% em 2011, atingindo um montante de aproximadamente 108 bilhões de reais. As vitrines exibem variedades, grifes e lançamentos, atrativos para o consumidor, o resultado que gerou outro crescimento. Atualmente, os shopping centers empregam 775 mil trabalhadores e esse número deve aumentar, pois para este ano estão previstos a construção de mais 43 shoppings em todo o Brasil. Só neste shopping de Belém, em dezembro do ano passado, foram ofertadas cerca de 500 vagas de trabalho. Desse número, 15% ficaram no emprego. A cidade conta com 3 shoppings só na região metropolitana e devem ser construídos mais 3 em breve. Para quem trabalha no setor de vendas, o surgimento de novos shoppings é
é algo positivo. Porém, para a população é uma coisa boa, porque vai ter um número de opções, um leque de opções bem maior, e até mesmo para a população em questão de emprego. Mas também tem a questão de cada lojista, que dependendo do shopping, do estilo de loja, em alguns setores ele tem bons lucros, né? Mas acaba desfocando para algumas outras lojas e alguns outros shoppings que deixam de ser mais frequentados. Eu acho isso muito interessante para o crescimento da cidade. Isso é muito bom, aumentar o consumo, melhorar a economia da cidade. O setor ficou bastante aquecido no ano passado e superou as previsões de crescimento de 12%, mesmo com as medidas de contenção ao crédito anunciadas no segundo semestre de 2011. Com a construção de novos empreendimentos em todo o país, a venda de produtos e a oferta de empregos devem superar as expectativas. O principal fator é a ascensão da classe média, é um fator econômico, onde a gente tem uma economia hoje estável. A gente percebe aí a classe E praticamente deixa de existir, todo mundo ascendendo a classe D virando classe C, a classe C buscando ser a classe B. Hoje você tem a classe C com metade da população e é uma classe que, sem dúvida alguma, tem dado um grande fortalecimento no segmento de shopping, não só no segmento de shopping center, mas no varejo de forma geral. O setor da construção civil é o que mais cresce no Pará, segundo o DIEESE. O desempenho na geração de empregos formais em 2011 foi recorde e o maior já obtido na última década. A maior geração de empregos formais na construção civil no estado aconteceu no ano passado, quando houve 76 mil novas admissões. A expectativa para 2012 é de mais crescimento. E neste período do ano, as chuvas se intensificam na região amazônica. Por este motivo, a Capitania dos Portos pede às comunidades que moram em regiões próximas a rios e igarapés que permaneçam em alerta. A estação de seca na Amazônia terminou, época em que as queimadas, desmatamento e problemas respiratórios são comuns na região. Sai o verão amazônico e chega o inverno. A estação, caracterizada por fortes chuvas em abundância em todo o norte do país, o que provoca o alagamento em regiões ribeirinhas e pode trazer muita dor de cabeça para as comunidades que vivem às margens dos rios amazônicos. Para isso, a Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental começa a se preparar para atender a essas famílias, levando a informação para a comunidade. Delegacia Fluvial de Porto Velho, que tem um programa de adestramentos e palestras que é realizado o ano inteiro, são cursos realizados também. E a Agência Fluvial de Humaitá também tem uma abrangência muito grande, são 4 municípios, Humaitá, Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã, ou seja, uma área de abrangência muito grande. Por isso que ela tem que se dirigir periodicamente para cada uma dessas cidades e realizar palestras, cursos. Em abril de 2011, o nível do rio Madeira em Porto Velho chegou a 16 metros e 56 centímetros. Em algumas localidades como Papagaios, Curicaca e Pupunha, algumas casas foram alagadas. De acordo com a Defesa Civil, a maior cheia ocorreu em março de 1997, quando o nível do rio Madeira atingiu 17 metros e 50 centímetros. Para quem for navegar no rio Madeira, a Marinha faz um alerta. Nós vamos divulgar agora, para os períodos de cheia, cuidado com a navegação, conhecer o trecho que será navegado antes de sair para navegar e manter o acompanhamento justamente de pontos críticos onde irá passar, sempre estudar a lição antes de sair de casa. Existem vários pontos críticos do rio Madeira que já sabemos que tem pedras, tem bancos de areia. E é bom as pessoas também conhecerem a embarcação que for viajar ou fazer um passeio. Por isso, saber a quantidade de passageiros que tem na embarcação e a capacidade máxima é fundamental para a segurança dos passageiros. A superlotação já é um fator de alto risco, principalmente na cheia, porque o navio, ele com o maior número de pessoas e de carga, ele já tende a navegar mais pesado e vai mais para o fundo. E aquela borda de segurança, que a gente chama borda livre, que é da borda até a água, diminui muito. Ou seja, rapidamente pode embarcar água. Embarcando água já está pesado, ele vai ao fundo muito rápido. O volume de água do rio Madeira é muito grande. É o rio mais caudaloso do mundo. A floresta amazônica perdeu quase 208 quilômetros quadrados de cobertura vegetal em novembro e dezembro de 2011, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O Pará foi recordista no desmatamento, com cerca de 59 quilômetros quadrados, seguido pelo Mato Grosso. Os números representam um salto de 54% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi prorrogado o concurso para escolher a letra do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro em 2013. Agora, os textos poderão ser enviados até o dia 3 de março no site rio2013.com. A letra do hino deve refletir a juventude do Brasil e do mundo. Até o final de março serão selecionados 5 letras finalistas. A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o dia 1º de abril, no domingo de Ramos. Os livros didáticos fazem parte da política educacional brasileira desde a década de 30. Porém, pouco desse material trata especificamente das particularidades da região amazônica. Para contribuir na formação dos alunos com os conhecimentos sobre a região, um grupo de professores lançou uma coleção de estudos amazônicos. As ilustrações retratam a história da Amazônia. Os fatos são narrados com uma linguagem acessível, abordam a colonização da região no contexto étnico-cultural. A coleção é voltada para estudantes do ensino fundamental. Isso daí é o princípio de uma cidadania plena, conhecer aonde se vive. Pouco foi dito, pouco foi escrito em relação a todo um conhecimento literário, da história e da geografia. Partindo desse princípio, nós partimos para esse grandioso projeto. Os livros didáticos entraram na política educacional brasileira na década de 30, mas poucas publicações retratam as particularidades da Amazônia. Por isso, durante 1 ano e meio, 3 autores se dedicaram na elaboração deste material. Toda a equipe de profissionais é própria da região. A coleção contempla 4 livros direcionados do 6º ao 9º ano. Eu espero que toda a sociedade receba muito bem esse material, porque esse material foi feito com muita dignidade, com uma transparência de querer passar esse ensinamento. Longe, nenhuma presunção de querer ser o melhor, absolutamente. E sim, ser mais um veículo de uma informação importantíssima para o desenvolvimento social de uma sociedade. A disciplina de estudos amazônicos é ministrada apenas na região norte, no Pará e em alguns outros estados. Além da coleção sobre a Amazônia, há leituras paradidáticas sobre temas centrais da região. Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Belém propõe que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, seja fixado na entrada de principais escolas. Segundo o autor do projeto, o vereador Saíd Sherfan, a divulgação obrigatória do IDEB nas próprias escolas fará a comunidade estudantil avaliar a qualidade do ensino nas escolas municipais. O IDEB foi criado em 2007 e busca reunir em um só indicador 2 conceitos importantes para a qualidade da educação: os fluxos escolares e as médias de desempenho nas avaliações. Dores nas juntas, ossos frágeis e risco de fraturas. A osteoporose é uma doença característica do envelhecimento, mas maus hábitos e uma alimentação inadequada podem acelerar o processo e o tratamento preventivo é sempre o melhor caminho. Depois de 36 anos trabalhando em pé como professora, vieram os sintomas. Muita dor nas pernas, no pé. Osteoporose é uma doença osteometabólica, é a principal doença osteometabólica, onde diminui a densidade óssea. Né? A pessoa tem perda de massa óssea. Estudos brasileiros apontam que 1 em cada 3 mulheres adquire a doença após a menopausa. Os hormônios sexuais femininos, eles são protetores da densidade óssea, né? Ela protege o osso. E depois que as mulheres entram na menopausa, com a perda desses hormônios, fica mais frágil os ossos. Mas a osteoporose não é exclusiva das mulheres. No Brasil, 1 em cada 7 homens sofre com a doença. Dirceu caminha toda manhã para fugir do sedentarismo. Aproveitar esse momento do sol, exercício, sair da vida sedentária, acho excelente e sempre pratico. Maus hábitos agravam o problema, mas todos precisam estar atentos aos sintomas. A osteoporose é uma doença chamada doença silenciosa. Às vezes o primeiro sintoma é uma fratura, um tombo bobo, quebra o osso do braço, da perna, ou senão a pessoa vai ficando
tendo micros fraturas na coluna e vai encurvando cada vez mais. De acordo com o Ministério da Saúde, há no país cerca de 10 milhões de brasileiros que sofrem com a doença. Um dos principais motivos é a falta de vitamina D. O interessante é que parte do tratamento é oferecido de graça, através da luz solar. Existe a conversão da vitamina D do sol em D3 e isso faz com que que o cálcio ele penetre no osso. Então ela é um conversor desse cálcio para que ele entre dentro dos ossos. Raimunda precisou passar por 3 cirurgias. Hoje, com o tratamento, afirma estar bem melhor. Porque eu sou bem ativa, os meninos ainda brincam muito comigo porque eu não paro um minuto. Mas graças a Deus consigo fazer todas as minhas atividades. Portanto, para evitar complicações é preciso prevenir. O ideal é que após 55 até 65 anos ela tem que fazer uma avaliação dessa densidade mineral óssea, porque senão ela não vai estar prevenindo. E na hora que ela tiver já osteoporose já vai ser uma coisa mais avançada e o tratamento mais complicado. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu manter os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Por 6 votos a 5, o STF reconheceu a autonomia do CNJ em abrir investigações contra magistrados sem depender das corregedorias locais. Você acompanha agora algumas dicas para o seu final de semana aqui na Agenda Cultural. Imagens que revelam as belezas naturais e humanas da região amazônica podem ser conferidas na exposição À Margem do Olhar, do fotógrafo João Hamid. A mostra está aberta para visitação na Galeria Findanza, do Complexo Feliz Lusitânia, na Cidade Velha. A entrada é franca. O Centro Cultural Sesc Boulevard apresenta hoje, no dia 10, o show Tudo Muito Jazz com o cantor Júlio de Freitas em concert, sempre às 7 horas da noite, e a entrada é franca. O imaginário japonês toma conta da apresentação deste domingo do projeto Pôr do Sol, com a contação de história O Abanador Mágico do Tengu, do grupo de teatro Desabusados e Companhia, a partir das 5h30 da tarde, no terminal fluvial da Estação das Docas. A entrada é franca. O filme avisa aos navegantes com atores consagrados do cinema brasileiro como Grande Otelo e Oscarito. É a pedida para este final de semana, dentro das comemorações do centenário do Cine Olímpia, na mostra Cinema e Carnaval. Nascida na região do Xingu, no Pará, a cantora Joelma Cláudia já ganhou espaço em todo o estado. Um pouco do talento e da arte da artista estão no nosso bate-papo musical de hoje. E no bloco do bate-papo de hoje, a presença da cantora Joelma Cláudia, natural de Altamira, que vai conversar com a gente agora e falar melhor um pouquinho sobre a sua história, sobre esse mundo artístico. Como foi para você descobrir esse talento? Foi através do meu pai, que fazia ensaios da banda evangélica Assembleia de Deus lá em Altamira, dentro da nossa casa. Então, todas as vezes que o ensaio acontecia, eu fazia parte e aquilo foi entrando. E eu acabei fazendo parte desse mundo musical através, de fato, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A gente sabe que não é fácil uma pessoa que mora num município distante do centro aqui da capital, né? Como foi essa experiência para você chegar aqui e conquistar o mercado? Foi super difícil, né? Acho que até para as pessoas que moram aqui em Belém enfrentam essa dificuldade, porque o mercado é super competitivo, dependendo do seu ramo trabalhístico. E os músicos, artistas aqui em Belém, eles entendem que o outro artista é um concorrente não aliado. E a gente acaba ficando mesmo na correria sozinho, além de ter que fazer produção de si mesmo, né? Você tem que cantar, você tem que ser o artista, você tem que ser o produtor. Aí se você não fizer isso, meu bem, você fica para trás. E durante já todo esse tempo de trabalho, CD lançado? Um disco lançado, graças a Deus, completamente vendido, aceito. E qual é a principal música? Dias Assim, que foi a primeira composição da Joelma, né? E foi aquela que a rádio mais tocou durante um ano, né, nas rádios de Belém. Ela é o nosso carro-chefe de sempre. Tem como dar uma palhinha para os nossos telespectadores? Com certeza, a gente já vai fazer um pouquinho dela. Okay, vamos lá então. Um dia sol, um dia chuva, um dia casa, outro dia rua, um dia chique, um dia nua, um dia só, outro dia sua, um dia temendo o tempo, outro dia tá contra o vento, um dia tá sem dinheiro.
E nesses 8 anos de experiência, você ainda pretende galgar sonhos, tipo mostrar o trabalho não só em Belém, mas fora daqui? Sim, com certeza. A gente tentou fazer o Afro-Brazilian Arts, que é um projeto lá em Washington, no primeiro semestre de 2011. Não conseguimos, pelo visto que não nos foi dado lá em Brasília. Mas agora, em 2012, a gente já tem esse convite. Vamos tentar chegar lá e levar a música paraense para um projeto brasileiro em Washington. Você também tem uma segunda música agora desse trabalho que está estourando, né? Chama-se Sexta-feira. Sexta-feira eu vou convidar meu amigo Gibson Landim para vir mostrar para vocês aqui. Me dê só uma bandeira, a lua nos braços do mar. Já que hoje é sexta-feira, deixa de querer ou não querer, eu querendo te amar. Eles não entendem, nunca te viram sorrir. Não entendem, nunca te viram. Parabéns, belíssima música, trabalho super maneiro. Agora explica pra gente qual é a sua avaliação desse primeiro trabalho. Olha, Ivaldo, numa época MP3, onde a música tem uma acessibilidade muito maior do que a época que eu comecei a cantar, né, na igreja, quando eu era criança. Então eu te digo que o disco ser vendido em menos de um ano, para mim, foi a grande surpresa. E essa é a grande resposta. Tem pessoas que cantam até hoje, a gente vai fazer shows, elas pedem dias assim, elas pedem outras canções que a gente vai apresentar aqui. E isso para mim é uma surpresa, porque a música ela nunca é velha, né? Ela sempre se renova. Aliás, não existe idade para música. E essa música ela foi gravada em 2009 e as pessoas continuam pedindo a mesma música. Então, para mim, a grande resposta foi o disco ter sido vendido em menos de um ano, numa época MP3. Mas não sai assim com pressa, não terminamos a conversa. A gente ainda tem muito o que dizer. Os dias passam, a gente fica se atropelando na saída, copiando o personagem de TV. E a gente encerra o Nazaré Notícias de hoje com a música da Joelma Cláudia, natural de Altamira. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Um dia casa, outro dia rua, um dia chique, um dia nua, um dia só, outro dia sua, um dia temendo o tempo, outro dia tá contra o vento, um dia tá sem dinheiro, outro dia louca por inteiro, um dia maldizendo as regras.